Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre de Souza, sou analista técnico do Sebrae aqui em Santa Catarina e coordenador do projeto Startup PC. Estou super orgulhoso em fazer parte do Startup Day, evento que já está na 6ª edição e que nesse ano, devido à pandemia, acontece totalmente online. Nosso próximo painel irá responder uma pergunta bem interessante. Chegou o momento do Venture Debt no Brasil? Para isso, teremos 2 convidados especialistas do tema. A Gabriela Gonçalves, partner da Brasil Venture Debt, e o Amuri Pinho, presidente da Associação Brasileira de Startups, ABS. Tenho certeza que essa conversa será muito rica. Gabriela e Amuri, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. E deixa a bola agora com o Amuri, o mestre Amuri, para iniciar esse super bate-papo. Pessoal, valeu muito e tenho certeza que vocês vão curtir muito esse conteúdo. Valeu, Alexandre, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um painel aqui no Sebrae Startup Day. Agora, você que tem acompanhado o nosso evento aqui, a gente tem participado por várias palestras no tema de investimento. E dentro desse universo de startups, a gente já passou numa conversa com os fundos, a gente falou sobre investimento anjo, e a gente vai falar hoje sobre Venture Debt. E como o mestre Alexandre, vou devolver o carinho, elogio e minha admiração para ele, eu tenho aqui ao nosso lado a Gabriela Gonçalves, do Fundo Brasil Venture Debt. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Gabriela, já vou começar atacando aqui, porque o nosso papo é um papo direto com o empreendedor que está lá do nosso lado, do outro lado da tela, acompanhando a gente aqui. Conta pra gente o que é o Fundo Brasil Venture Debt, se apresenta. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Muri. Bom, meu nome é Gabriela Gonçalves, né? Eu venho aí de um background bastante de venture capital, né? Falo que foi a única coisa que eu já fiz na vida. Meu primeiro emprego foi ser estagiária da Endeavor, isso lá por 2005, 2006, e acho que daí para frente já fui mordida pelo bichinho aí, né? Saí da Endeavor para ser, na época, gestora nacional do Criatec 1, que foi ali atrás, né? Uma das primeiras iniciativas que teve aí de venture capital, principalmente early stage, né? Passei um tempo por lá. Aí acabei indo para uma atividade empreendedora bastante pouco comum, acabei nas Filipinas, sendo fundadora de uma empresa de e-commerce nas Filipinas. Aí depois voltei para o Brasil, a empresa no fim foi até vendida para o Alibaba, hoje faz parte do grupo Alibaba. E aí voltei me envolvendo nessa experiência aqui do Venture Debt, né? Acho que isso era uma coisa bastante nova até para mim, né? Quando começamos a surgir com essa ideia. Acho que o Brasil está muito acostumado a não ter muitas opções de dívida, especialmente para startup, né? Isso sempre foi a realidade que a gente teve por aqui. Isso vem, obviamente, numa longa história de que basicamente a taxa de juros no Brasil era de um tamanho que para você conseguir colocar aí o spread de risco de uma startup e do tipo de investimento que a gente poderia fazer, acabava ficando num preço que era inviável, né? Era mais barato você pegar equity, porque efetivamente o spread ia acabar inviabilizando um pouco o investimento. E aí o que aconteceu? Com o tempo, acho que o Brasil foi aí se estabilizando, né? A gente viu que a taxa de juros começou a cair um pouco e veio essa iniciativa que partiu até do BNDES, né? De querer ajudar aí a criar essa classe de ativos. E aí a gente participou ali com eles para formular o que ia ser. Mas o Venture Debt, basicamente, ele é uma estrutura de dívida especificamente organizada para startups. O que isso quer dizer? A gente entende que muitas startups têm bastante dificuldade em conseguir soluções de crédito, né? A gente está falando de um pessoal ali que a gente está falando de resultados negativos, né? A maioria delas ali com EBITDA negativo, sustentando o crescimento, são muito asset lights, então a gente está falando de empresa que não tem garantia real para entregar num banco, que é meio o padrão do que o banco espera, né? E muitas delas conseguem, às vezes, uma linha de crédito pequena no banco, um valor menor para ali trabalhar com capital de giro, mas falta um pouco a disponibilidade de um crédito que consiga efetivamente ajudar essa empresa numa execução do business plan dela, né? E aí o que acontecia até então é que o único meio de
você efetivamente fazer o funding era vendendo participação equity em cima de equity, né? O Venture Debt, ele vem, na verdade, para trazer um pouco de equilíbrio para isso, né? Não é substituir de maneira nenhuma o equity, isso, assim, tem que ser sempre complementar, mas acho que vem exatamente para trazer esse equilíbrio. Eu falo que o resto do mundo, não startups, né? Todas as empresas, as grandes empresas, trabalham muito com o conceito de custo de capital, né? Então, trabalham muito ali com ter um equilíbrio entre equity e dívida, que vai trazer uma eficiência maior para o capital da empresa. Então, a ideia é trazer esse tipo de solução para a gente conseguir trazer também essa eficiência do capital para as empresas, e sempre focado em startup. Perfeito. Para o empreendedor que está assistindo a gente tem gestores do Sebrae, empreendedores, fundadores de startups. A gente sabe que na jornada desse empreendedor, ele ainda não sabe exatamente quanto que o negócio dele vai valer, e ele está ali construindo a MVP dele, resolvendo o problema, procurando product market fit, tentando realmente construir uma coisa que tenha uma aderência de mercado, pulsante. Esse empreendedor, ele acaba observando no mercado o investimento anjo, ele vai atrás dos anjos como primeira fonte do primeiro cheque dele do investimento, ele tradicionalmente iria seguindo para rounds, né, de seed investment, de VC, etc. E a gente sabe que o mais caro para a startup é o equity dela, é o que ela deveria preservar, porque ela não sabe aqui o tamanho dela, mas, inevitavelmente, se você der certo, e todo empreendedor acredita que vai dar certo e trabalha para isso, esse negócio lá na frente vai valer bastante, e aquele equity que você cedeu para o investidor, ele vai valer muito na sua mão ou na mão de quem investiu em você. Uma das coisas que eu sempre falo no mundo do investimento anjo é que você tem que proteger isso como se fosse o seu maior asset, porque ele é o seu produto, o seu filhote, o seu negócio, onde você colocou o maior ativo de todos, que foi o seu tempo. E aí, quando a gente enxerga uma possibilidade de não ter que ceder equity para manter a minha musculatura e manter o meu crescimento, isso torna uma coisa muito atrativa. Lá atrás, sem o Venture Debt para qualquer outro tipo de empreendedor, foi como você falou, né? Se existissem taxas bancárias que fossem ridiculamente baixas, esse empreendedor ele optaria por fazer talvez um empréstimo ao invés de ceder participação do seu negócio. Não é a realidade brasileira. E hoje a gente vê o Venture Debt representando no Brasil, que lá fora já é um mercado de 4 bilhões de dólares, já é um mercado estabelecido lá para se fazer justamente uma composição de round, como você estava me explicando, dessa captação dessa startup, que entende que o cap table dela é uma coisa muito importante, que ela precisa preservar, porque é justamente o que ela criou, né, o que ela construiu, e ela dedicou muito tempo da vida dela, e lá na frente esse capital vai valer muito. Então, não entregar equity é importante, isso já é estabelecido lá fora. É o momento do Venture Debt no Brasil? Quais são os casos, quais são os melhores exemplos que a gente tem visto que tem se aplicado melhor no ecossistema brasileiro de startups? Tá. Acho que primeiro explicar um pouco os dois modelos, que nem você falou, né? Super estabelecido nos Estados Unidos, chega a ser aí entre 15% e 20% de todo o dinheiro que rola no ecossistema. Ele, na verdade, foi o primeiro produto que o Silicon Valley Bank fez. Foi como surgiu o Silicon Valley Bank nos Estados Unidos há quase 40 anos, foi através desse produto, né? Então, a gente está falando de 40 anos de mercado já, né? E no Brasil, que nem eu falei, dado um pouco as condições macro, demorou um pouquinho para conseguir chegar aqui, né? Esse dinheiro não dilutivo, porque realmente o Venture Debt é 100% não dilutivo, ele pode entrar de duas maneiras, né? Ele pode entrar na hora que você está fazendo um fundraising, então, digamos, você vai levantar 10 milhões de reais. Você pode se diluir em 10 milhões de reais levantando só equity, ou você pode levantar 2 milhões em dívida, 8 milhões em equity, e você efetivamente já trabalhou ali numa diluição dos 20%, né? A outra coisa é que você pode efetivamente, a gente fala, entre rounds, você sempre tem ali o processo em que sempre falta um restinho para você entregar uma meta que você entende que é importante para melhorar muito o seu valuation para o próximo round, né? Seja terminar ali um produto que está em desenvolvimento, seja fechar um cliente que está ali no pipe, que vai mudar alguma coisa representativamente no seu negócio. Então, como o Venture Debt entra também,
ele entra para te dar um pouco mais de pista entre esses 2 rounds e efetivamente te dar um valuation maior ali na frente, né? Então, acho que esse é para colocar um pouco mais em contexto os 2 momentos em que a gente efetivamente pode ajudar. Tá? Em termos de estágio também, que eu acho que é importante, esse é um dinheiro que é feito para empresas que estão a partir do scale-up. Tá? Não é um dinheiro muito bem usado se você ainda está muito no early stage, né? Porque, de novo, o early stage tem risco muito alto, então, de novo, se eu fosse te cobrar o risco desse early stage, ia chegar muito próximo do equity. A gente está falando agora aqui em empresas que a gente já consegue entender um pouco melhor o unit economics, para onde ela está indo, e a gente consegue oferecer valores atrativos, tá? Em termos de como é que isso está no Brasil, que é uma coisa bem nova, né? Eu brinco que a gente ouve muito por aí falando de venture debt, e eu falo que o venture debt no Brasil, na verdade, ele ficou meio como um termo geral para todo tipo de dívida para startup, né? E, na verdade, existem vários modelos de dívida diferentes para startup, né? O que é chamado de venture debt nos Estados Unidos é um modelo que a gente pratica aqui, que é essa visão de, eu estou falando de valores significativos, que nem eu falei, não é valor para resolver o seu problema de caixa de curto prazo, a gente está falando de dívidas de longo prazo, nossa dívida em média são 3 anos, e 3 anos na vida de uma startup é um bom tempo, achar dívidas de mais de 3 anos de período numa startup é bastante raro, a gente dá carência para pagamento do principal, então a ideia de que a startup tem tempo para efetivamente andar com esse dinheiro, fazer esse dinheiro rodar dentro até começar a ter que pagar as parcelas, a gente entende que caixa é a coisa mais importante efetivamente para esses caras. Só que existem outros tipos de dívida também, que vieram surgindo mais ou menos na mesma época, que a gente tem que entender que são também soluções para startups, mas cada um de nós tem um momento certo para a startup, não somos exatamente, eu falo, não é concorrente, é só achar o momento certo para cada uma delas, né? Então, a gente já tem soluções no mercado de estruturas mais de curto prazo, alguma coisa tipo uma linha de crédito mais revolving, em geral aí com período de 1 ano, são cheques um pouco menores, mas eles resolvem muito esse problema do descasamento de caixa. A gente tem algumas estruturas de bridge aparecendo por aí, e o bridge basicamente é um dinheiro que vai te levar de A até B, mas no momento em que você faz a captação do próximo round, você tem que pré-pagar toda a dívida, o kicker, os juros e o negócio todo junto. A nossa dívida é realmente uma dívida de longo prazo. Você consegue carregar ela para frente até o final do prazo determinado dela, tá? Então, acho que o momento do venture debt no Brasil, ele entrou rápido e com muitas soluções de crédito diferentes, né? E acho que isso começou a amadurecer o mercado um pouco onde ele está hoje, né? Em termos de soluções específicas de venture debt, né, para eu te falar, acho que os únicos casos mais claros que tem no mercado realmente são os que a gente já fez. Tem muitas outras empresas do ecossistema que já pegaram dívidas, mas, que nem eu falei, são dívidas um pouco diferentes do que esse modelo tradicional do venture debt lá fora, tá? O tradicional do venture debt, acho que é importante só ressaltar, a gente está falando, de novo, dívidas de longo prazo, em geral tem carência, são valores significativos, a gente dá cheque acima de 1 milhão, a gente chega a dar cheque até de 13 milhões, 13 milhões e meio, 13 milhões de dívida numa startup é um valor representativo dentro de um balanço deles, né, e a gente está falando, em geral, de uma dívida que tem um composto de retorno fixo com variável, então tem uma parte muito tradicional, que é parecida com uma dívida bancária, né, então você tem ali a taxa de juros, o prazo de pagamento, mas para a gente conseguir cobrar uma taxa que a startup consegue pagar e não pesar efetivamente no caixa deles, a gente faz também uma composição variável, que é o que a gente chama de um kicker. O kicker, na verdade, é um acordo, vamos dizer, de variável que a gente tem com o empreendedor, que quando existir um evento de liquidez, ele paga para a gente como se fosse um bônus. Então, a ideia é que a gente se alinha de que eu não vou drenar muito o seu caixa quando você estiver no dia a dia,
dia, mas quando você tiver liquidez, que é quando você efetivamente tem caixa, você me paga esse bônus. E é um bônus, é um valor que eu entro no risco com você. Se efetivamente tiver um evento de liquidez, você me paga, se não tiver, não é um valor devido tradicional da dívida. Então eu falo que a gente se adapta um pouco entre venture e entre debt, né? Eu acho que dentro um pouco do nosso portfólio tem uma história, acho que ficou até mais conhecida, que saiu bastante, que foi o caso da Kenobi. A Kenobi é uma empresa de SaaS, basicamente para recrutamento, né? Fazem o SaaS B2B. E eles, na verdade, a gente entrou num processo de conversa com eles e num processo longo anterior, em que a gente entrou com eles junto com o investimento que a Astela fez neles. Então, acho que foi esse caso mais tradicional do modelo do Venture Debt americano, em que eles captaram um valor representativo numa rodada e fizeram um pedaço dessa rodada sem dívida, justamente pensando nessa função não dilutiva, né? Então, acho que esse é um caso do que está acontecendo, mas eu falo, tudo aqui é muito novo, né? A gente fez o nosso primeiro investimento em agosto do ano passado. Então, efetivamente, são dívidas todas que ainda estão rolando, que nem eu falei, são de 36 meses a maioria delas, então estão elas ali, muitas delas ainda em período de carência, mas realmente é um negócio muito novo no Brasil. E acho que agora começou a entrar num processo de se conversar muito mais a respeito do Venture Debt, justamente por causa da pandemia. Porque a hora que você entra no momento que a gente está agora, você gera dois problemas um pouco para o mercado, né? Primeiro, você gera o problema de liquidez, né? Você sente, o que a gente anda vendo são os fundos segurando um pouco mais liquidez, pensando nos seus próprios portfólios, né? Agora não é necessariamente o momento de você se descapitalizar fazendo novos investimentos, mas sim segurar um pouco, porque você pode ter que precisar dar um pouquinho mais de linha e de vida para o seu portfólio. E, ao mesmo tempo, dado a situação que está aí, a imprevisibilidade, você está vendo uma redução bastante significativa dos valuations, né? Então, a gente está falando em empresas que estavam esperando valuations com múltiplos, às vezes, de 8 vezes, agora sendo negociadas a 6, e algumas delas até com risco de down round. Então, chega no ponto em que é muito a decisão de, bom, será que eu quero vender esse equity barato nesse momento de incerteza, nesse momento de risco que é o que está disponível, ou talvez eu pego uma dívida no momento, que é um custo fixo, eu sei exatamente o que é, levar isso um pouco para frente para fazer essa captação de equity num momento melhor, né? Num momento com mais dinheiro no mercado e num momento que eu tenha um pouco mais de poder também de barganha para conseguir mexer no meu valuation. Então, acho que agora também ficou ainda mais moda, né? Já começou um tempo atrás o pessoal falar de Venture Debt, mas agora, nesse momento da pandemia, a dívida se tornou ainda mais importante, né? Se tornou uma alternativa bem crítica de conseguir segurar ainda mais equity, né? Porque agora, com os valuations caindo, o tipo de diluição que ia aparecer realmente ia prejudicar os empreendedores lá na frente. E acho que é uma coisa interessante de que existe o lado dos empreendedores, existe o lado também do fundo de trabalhar nisso, né? Por duas perspectivas. Primeiro, a não diluição do empreendedor vale para todo o cap table que está lá até o momento. Então, o fundo também não se dilui conforme a entrada que está ali dentro, né? Todos os fundos que estavam ali no early stage, eles ainda carregam essa mesma valor da não diluição nas suas próprias participações, né? E a outra coisa que é importante e que a gente está vendo cada vez mais no Brasil e que há um risco agora no momento da pandemia, é que existe uma expectativa muito clara no mercado americano do que são participações saudáveis de empreendedores para certos estágios das empresas, né? E a hora que você chega ali no Series B, especificamente no Series C aqui no Brasil, você não tem fundos locais para fazer esses investimentos, estão vindo os fundos estrangeiros, ou pelo menos os fundos estrangeiros liderando e fazendo parte significativa. Isso, às vezes, se torna um problema lá na frente para você, efetivamente, conseguir levantar esses rounds mais robustos, né? Porque o americano vem aqui e ele fala, bom, eu esperava que você tivesse 40, você tem 25, isso para mim não é um cap table saudável. Então, é um momento que até os próprios fundos e os investidores veem que é uma hora que tem que ser um pouco cuidadoso para não fazer essa degradação agora imediata dos cap tables, pensando no futuro da empresa e nas próximas rodadas, né? Então, acho que o Brasil está começando a entender isso, até porque antes não era uma disponibilidade, mas está todo mundo começando a ver como que você pode usar essa ferramenta aí também estrategicamente. E para você que é empreendedor,
A Gabriela deixou bem claro ali qual é o momento certo de startup que o fundo de Venture Debt ele se encaixa melhor, né? Se você está pegando capital e você vai ter a obrigação de devolução disso, naturalmente você já tem que estar com um modelo de negócio provado, você já tem que ter units economics de uma empresa com mais comprovações, capilaridade e musculatura do que uma startup que ainda está em busca de encaixe do seu modelo de negócio. E aí a minha pergunta que vem agora na minha cabeça quando a gente vai conversar com um fundo, as conversas são sempre um pouco diferentes, né? A conversa com o anjo, a conversa com o seed, com o fundo, você vai tendo que provar coisas diferentes e construindo alicerces diferentes a cada nova rodada de investimento que você faz. Se para o anjo a gente quer olhar muito esse empreendedor, quer olhar a ferocidade do time em relação a crescimento de receita, a validação de hipóteses, num Series A, você obviamente já tem uma máquina de crescimento sendo mais observada, uma contratação de pessoas e de times para essa jornada um pouco mais longa, né? Você já vai adicionando modais ao seu negócio, porque você está justamente começando a escalar. E vocês entram nessa fase de escala, entre o Series A e o Series B, provavelmente, né? Eu tenho algumas perguntas dentro desse cenário. A primeira delas existem rounds puramente venture debt, onde esse empreendedor não procura o equity e ele vai justamente na direção de não ceder a participação no negócio dele integralmente? Existe, tá? A gente aqui no Brasil não viu e não acho que a gente vai ver por um tempo, mas lá fora existe sim, tá? É mais raro, mas que nem eu falei, em geral ele não é um round em si, em geral você não vai conseguir pular um round com o que você vai levantar de venture debt, mas você consegue estender um pouco sua pista para conseguir uma melhor negociação no próximo round que você tá fazendo, tá? Mas no momento você tá vendo coisas, por exemplo, nos Estados Unidos, agora na crise da pandemia, bom, a gente tem um caso emblemático que foi do Airbnb, né? O Airbnb saiu de um valuation de, se eu não me engano, 34 bilhões para um valuation de 18 bilhões, basicamente, durante a pandemia, quase perdeu metade do valor de mercado que eles tinham, e eles estavam até planejando ali a abertura de capital para esse ano, né? Que obviamente os planos foram um pouco por água abaixo, e nesse momento o Airbnb olhou e falou, bom, eu vou precisar de dinheiro para me passar aqui pela pandemia, só que eu tenho um processo de que nem eu falei, um down round bem significativo, né? A gente tá falando aí de perder uns 40% do valor por causa disso. Eles foram lá e eles levantaram 2 bilhões de dólares em dívida para segurar eles agora pela crise, e o que eu acho que é importante, que é uma coisa que eles pensaram também, e você vê o tamanho do cheque, o importante agora é você conseguir dinheiro não só que vai te segurar pela crise, mas que vai minimamente te dar um fôlego para começar a crescer junto com a retomada do mercado. Porque senão você vai começar a procurar capital no momento que sua empresa vem andando de lado e ainda não provou que ela vai conseguir se retomar junto com a economia, né? Então, assim, você precisa ter o fôlego para passar durante a crise total e você precisa de ter também um pouco de dinheiro para conseguir pegar o crescimento. Mas ele pode ser usado em alguns momentos, que nem eu falei, em geral, para te estender um pouco, você fazer um round melhor. Mas a proporção do valor de venture debt, que nem eu falei, não é do mesmo tamanho e da mesma robustez dos valores de equity. Então, às vezes, se você está muito próximo, talvez, assim, de uma profitability, você pode escolher pegar um venture debt para te levar até lá e pensar que talvez não vale a pena pegar os futuros rounds, né? Então, aí, o equity, a dívida tende a ser o seu último round para você chegar naquela profitability. Mas, em geral, a composição faz parte relevante, principalmente nos casos que estão escalando muito rápido, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Se esses investidores tradicionais que estão liderando uma rodada, por exemplo, uma Stella, como você citou, do Rigonati, inclusive eles estavam aqui com a gente também num dos painéis aqui do Sebrae Startup Day, e quem está assistindo vai poder assistir gravado pelo YouTube e acompanhar todas essas trilhas que a gente fez de conteúdo. Se eles olham para crescimentos month over month, se eles olham para a saúde entre o LTV sobre CAC, eles estão olhando para KPIs um pouco mais importantes, para um pouco de governança, obviamente due diligence, né, para você avaliar o tamanho do risco de entrar naquele negócio. Como é que a análise do venture debt ela se difere um pouco? Porque
vocês ainda têm um fator que é o pagamento do capital. Então, deve existir, obviamente, análises um pouco mais complementares para você saber se aquela startup tem condições e fluxo financeiro para honrar aqueles pagamentos lá na frente. E aí, já no caminho da pergunta, e se não tiver, o que acontece? Tá. Acho que a primeira coisa que é importante, assim, é o que a gente analisa, tá? O que a gente analisa realmente é muito parecido com o que um fundo de venture capital analisa, tá? Principalmente unit economics. A nossa visão é que é o seguinte, empresas com unit economics muito saudáveis, elas vão, em algum ponto, conseguir ser rentáveis, tá? Então, a gente está falando de empresas que hoje não são rentáveis porque elas investem muito no crescimento, mas são empresas que, se quiserem puxar o plug ali daquele crescimento de 50%, 100% ao ano, ele consegue se tornar uma empresa rentável. Não vai ser, talvez, o unicórnio que todos almejam ser, mas vai se tornar uma empresa que é profitable, né? Quando a gente faz análise, a gente olha um pouco para esse como sendo quase o nosso worst case scenario, né? No mundo de VC, a gente está ali financiando uma empresa que vai conseguir continuar levantando equity, continuar crescendo 50% ao ano, e ela efetivamente, a gente vai ajudar ela nesse processo do crescimento, e nesses 3 anos vai ver resultados excepcionais, né? Esse é o meu best case. E no meu worst case, eu falo, é aquele ponto em que a empresa fala, não estou crescendo, ou não estou conseguindo levantar equity, mas eu consigo virar a chavinha e me tornar uma empresa profitable que vai conseguir pagar o serviço dessa dívida, tá? Então, essa é a análise nossa em termos de números, é muito baseada nisso. Em termos de estratégico, que nem eu falei, mesma coisa de VC, até porque a gente está falando que o nosso caso de sucesso é uma empresa que continua captando rounds de VC. E para captar rounds de VC, ela tem que cair dentro dos critérios que o VC procura. Então, eu preciso enxergar isso nelas também, porque esse é o que eu imagino que vai ser o caso realmente de sucesso, né? Então, eu tenho que ver a capacidade dessa empresa de continuar levantando futuro rounds de equity, que vão ajudar a ser um negócio bem sucedido. E a parte dos fundos, você falou ali da questão de governança, né? A gente não entra nessas empresas em conselho, a gente não entra tão a fundo quanto um venture capital entra, então a gente meio que se banca muito nisso, no sentido de a gente exige governança, e para isso a gente gosta de investir em empresas que já têm um fundo de venture capital no cap table, porque isso já dá para a gente uma tranquilidade de que eles têm um investidor profissional, que já tem um monitoramento de KPIs, que a empresa já está acostumada a ter uma gestão financeira um pouco mais robusta, porque a gente sabe que os fundos demandam isso. Então, a gente gosta de entrar em empresas que já têm ali um primeiro round do investidor institucional, tá? Mas o critério de análise continua sendo muito parecido, tá? Uma pergunta do ponto de vista agora do investidor. Nas teses dos fundos, eles obviamente têm essas teses de fracasso dessas startups e de múltiplos, para que eles possam fazer um retorno sobre o investimento anual que compense para aquele investidor do fundo, né? Porque todo fundo tem aqueles que colocaram dinheiro nele, que eles enxerguem ali, sim, um capital de risco, mas com uma remuneração, em caso de sucesso, muito alta. Como é que funciona esse spread para o gestor do venture debt? Porque vocês não vão capturar o múltiplo de um unicórnio, né? Vocês têm um kicker, sim, da performance, mas ele é um pouco mais limitado. Em compensação, os ricos também são, os riscos, desculpa, são muito também reduzidos, porque vocês estão entrando numa fase de maior maturidade, num contrato em que ele sabe que não é contra equity, sim contra um empréstimo. Então, como é que funciona, do ponto de vista do gestor, essa rentabilidade? E vocês também têm investidores de fundo? É o mesmo formato do que um VC tradicional? É bem parecido em termos de investidores, tá? A gente tem hoje 8 investidores, basicamente, então são poucos, mais robustos, né? Acho que a gente pode divulgar aqui, bom, o BNDES, que foi um pouco o que iniciou, o BDMG, que é o Banco de Minas Gerais, é investidor, a XP, através da XP Asset, não distribuição, a Bossa Nova Investimentos, que todo mundo também conhece no mercado, investe em empresas, mas também tem bastante participação nos próprios fundos, e mais alguns investidores privados, né? Então, sob esse aspecto, é bem parecido, até
a gente fala que o nosso é um FDIC, que é um fundo creditório, mas ele tem muito mais cara de FIP, né? A gente usa o FDIC porque é um instrumento que tem, mas assim, de uma perspectiva de investidor e de estrutura, é muito mais parecido com o fundo de investimentos de participações, que é o que o pessoal usa no equity, né? Aí, agora pensando no retorno, né? A gente, obviamente, tem uma expectativa de retorno que é um pouco abaixo do equity, até porque a gente não entra no risco, né, do equity, então tem que rolar um ajuste por aí. A gente não tem espaço para ter aquela composição de portfólio que o equity está acostumado, de quebrar ali metade das empresas e ter 2 ou 3 que vão pagar a conta de todo mundo. Não, para a gente isso não funciona. A gente realmente tem que ter um nível de sucesso muito mais alto, tá? Agora, como é que a gente trabalha para diluir isso um pouco, né, e ter certeza que a gente não vai ter mesmo esse índice de mortalidade dos VCs normais? Primeiro, de novo, o estágio que a gente entra, né, a gente só entra em estágios de empresas um pouco mais provadas, um pouco mais saudáveis em termos de unit economics, que a gente acha que o risco já diluiu bastante. Segundo, quando você entra com dívida, você no final tem uma senioridade representativa em termos de recebimento, né, então qualquer coisa que acontecer ali naquela empresa, a gente recebe primeiro do que qualquer coisa que sobre, por exemplo, para os investidores em equity, para os sócios ali dentro, né? E a gente tem uma estrutura também de garantias, né? Então, a gente tende a pegar aí seção de contratos de recebíveis, são recebíveis não performados, né? São contratos aí ainda de desempenho futuro, que continuam dependendo da empresa desempenhar e entregar, mas a gente tem uma prioridade de recebimento, digamos, sobre esses contratos, né? Então, isso também dá um pouco de conforto para a gente. Agora, o que eu falo que dilui muito mais o nosso risco tem a ver um pouco com a estratégia e como a gente se posiciona, né? Primeiro, eu estou falando de uma dívida em que você vai pagando aos poucos a PMT. O que quer dizer que a coisa pode dar errado, mas a chance da coisa dar errado sem eu ter recebido nada é mínima, porque a coisa tem que dar errado em 6 meses. E 6 meses é muito mais fácil de você enxergar, né? O negócio implodir em 6 meses da hora que você está entrando, principalmente num negócio de scale-up ou já de growth, é chance ínfima, né? Então, pode dar um pouco errado lá na frente? Dá, mas grande parte do meu dinheiro já teve retorno, né? O segundo ponto vem dessa perspectiva do quanto que a gente enxerga, né? O investidor de equity, ele tem que ser um cara visionário, porque ele tem que enxergar 6, 7, 8 anos lá na frente, que é provavelmente quando vai ser o negócio da saída dele. Eu só preciso enxergar 3. O nível de definição e o nível de risco e de certeza que você tem nas duas situações é muito diferente. Conseguir enxergar o que acontece em 3 é muito diferente de enxergar o que acontece ali em 8. De novo, a gente fala que a gente não tem ainda um problema que talvez seja o maior desafio ainda, principalmente no mercado brasileiro, que eu não tenho que vender essa empresa. Então, a parte do exit, que tende a ser uma parte bem complicada dentro dos fundos de venture capital, né, que é achar quem está pagando bem, achar uma saída estratégica ou um fundo que tope te comprar, não é uma coisa trivial. Deve ser, assim, das etapas do venture capital, é das coisas mais difíceis de você ser bem sucedido. E a gente tira esse risco também, né? Então, a gente está falando de retornos mais controlados, a gente está falando de um monte de diluições de riscos, desde a estrutura da dívida, até mesmo no tipo de perspectiva, seja de tempo, ou seja de aonde que a empresa vai chegar, que efetivamente é suficiente para a gente, né? Que nem eu falei, queremos ter unicórnios? Queremos. Mas o unicórnio no nosso portfólio não vai sair o nosso retorno de 20 para 100, né? Ele vai sair ali de 20 para 22. Então, o que a gente precisa é ter empresas que a gente confia que podem ter aí um nível saudável, efetivamente, para conseguir fazer esses pagamentos. E para critérios de comparação, existe um range padrão para os fundos venture debt ou essa taxa de juros, o kicker, isso muda muito baseado no momento daquele negócio? Do lado do VC, o que ele tem é, obviamente, um valuation estabelecido entre ele e o empreendedor e uma percentagem que ele vai ter de equity daquele negócio, uma série de regras de saídas e de condições, mas ele está atrelando aquele capital que ele está investindo a uma participação ali definida. Muitas vezes, obviamente, com algumas alterações, com algumas injeções de capitais ACE, etc., você tem pequenas alterações nisso, né, principalmente dependendo do contrato com esse VC,
e é um momento que a startup acaba tendo realmente que ceder um pouco mais, mas justamente porque ela está levantando muito capital. Mas existe um standard para o venture debt no Brasil? Tem algum número que a gente poderia passar para o empreendedor começar a entender e a gente ver, entendi, poxa, realmente é muito menor do que um banco, entendi, o que não é tão grande assim, o que a gente pode dar de números para o pessoal fazer a conta em casa? Tá, é um pouco difícil, vou te dizer, né, e vou te dizer por quê. Primeiro assim, a gente pode estar falando, vamos pensar num worst case com best case dentro do que a gente dá, né, pode ser que tenham ranges diferentes aí surgindo com novos fundos. Eu posso dar um cheque mínimo, que é um cheque mínimo meu de R$1 milhão, para um cara que fatura 3 milhões, que até agora só levantou um seed round, e que tem uma receita B2C zero recorrente. Isso é uma situação do meu mais extremo risco, digamos assim, né? Na outra ponta, no meu fundo, eu posso dar um cheque de 13 para um cara que fatura 90 milhões, que tem, às vezes, uma margem num B2B, receita recorrente, com uma margem bruta de 70%, enquanto a margem bruta desse cara dos 3 milhões pode ser 30, 40, se for um produto de consumo. Depende do de endividamento que a empresa já tem, né? Então, se eu estiver falando de uma empresa que já tem bastante dívida, a gente fica, obviamente, mais preocupado em dar mais responsabilidade de pagamento para eles. Então, tudo isso impacta muito na análise de crédito da empresa. E o range, que nem você viu, né? São duas empresas completamente diferentes, né? Pensar numa análise de equity já é fora de padrão, e para a gente também. Então, a gente tem realmente um range muito alto do que a gente faz, tá? Então, é difícil te dizer, mas, assim, qualquer coisa em geral entre 1,5 e 2,5 ao mês é mais ou menos o que a gente vai cobrar de taxa fixa, tá? Mas que nem você viu, o spread é bem gigantesco, né? E a gente trabalha com empresas de patamares bem diferentes também, que elas estão. E como é que funciona o kicker da história? O kicker, na verdade, ele é um acordo que a gente entra em que você vai me pagar, a gente chama de uma taxa de comissionamento, né, que foi como a gente colocou isso aqui em termos brasileiros. A gente determina que em um evento de liquidez, você vai me pagar X% do seu EV daquele momento, tá? Não é equity, eu não transformo isso em equity, é um evento que acontece só uma vez, então não é que durante o meu período ali dentro, toda vez que você tiver uma captação, eu vou continuar ali me beneficiando desse kicker, é só uma vez mesmo, e a gente usa o EV só para ter uma métrica de sucesso, porque a minha ideia é, eu te ajudei a chegar de A para B, e eu quero compartilhar o sucesso, né? Então, se sua empresa tiver um valuation maior, eu tenho um pouco mais, se sua empresa tiver um valuation menor, eu ganho menos, né? Então, é mais ou menos como a gente estrutura. Agora, a proporção disso, aí fica mais variável ainda, né? Porque dar 13 milhões para uma empresa que tem uma expectativa de ter um valuation de 100 é diferente de dar 2 milhões para uma empresa que tem uma expectativa de ter valuation de 200, né? Obviamente, o meu retorno dentro dos 13 ou dos 2, ele equivale, teoricamente, em porcentagem, mas tudo depende do tamanho do meu cheque e do que é o valuation, que às vezes muda muito dentro dessas empresas. Modelo de negócio, tudo altera. E deixa eu te fazer uma pergunta. O investidor anjo, quando ele vai fazer o primeiro cheque para aquela startup, agora eu vou fazer uma abstração aqui. Ele vai fazer uma análise, uma due diligence naquela startup, ele vai ver a saúde financeira dela, o quanto que esse cara está crescendo, etc. E se essa startup chegar e falar, mas amor, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma dívida aqui de 150 mil com o banco, aí eu vou falar, opa, eu não vou te dar um cheque de 600, 800 mil reais, você tem que pagar 150 mil de dívida com o banco que você pegou. Eu sei que você pegou, você é empreendedor, ralou, vendeu o teu carro, fez o que tinha que fazer, mas eu não quero assumir essa dívida. Ou eu sei que estou assumindo essa dívida e parte do meu capital é para isso, porque o seu negócio é tão atrativo que isso compensa. Eu sei que o venture debt ele é feito para um momento em que aquela startup, em que essa dívida talvez nem signifique tanto no crescimento dela nos próximos 3 anos, até porque parte do trabalho que vocês fazem é equalizar essa saúde para que a startup continue crescendo. Claro. Mas esse investidor lá na frente, ele não fica um pouco mordido? Como é que eles estão vendo
o Venture Debt. Opa, legal, quero sim colocar 30 milhões aqui no valuation de 130, achei vocês maravilhosos. Opa, mas espera aí, a gente tem que pagar 3 milhões aqui, ou vocês... como é que fica resolvido, pacificada essa questão? Tá. Eu acho que é um pouco entender aquele lado que a gente conversou ali atrás do que é uma estrutura eficiente de capital, né? Dívida dentro do balanço não é necessariamente ruim, tudo depende da dívida. Realmente, se você estiver ali fazendo um investimento de 30 milhões, em que a dívida que está dentro dessa empresa vai ter que ser paga naquele evento, é uma dívida de 10 mais um kicker, você vai ter que pagar 15 milhões na hora que entrar os seus 30, isso é uma coisa preocupante. Você efetivamente está fazendo um investimento de 30, que a empresa só vai ter 15 para crescer, né? Então, isso é uma coisa muito diferente. Se você olha, por exemplo, no modelo da nossa dívida, eu estou falando de um prazo de 36 meses que continua, que a empresa já tem ali no fluxo de caixa dela, e obviamente quando a gente olhou, a gente imaginou que é um tamanho de parcela que cabe dentro do fluxo da empresa, e que isso, na verdade, não vai te afetar do dia zero e efetivamente trabalhar e piorar a qualidade ali da empresa. Acho que tem que enxergar muito por essa perspectiva de, bom, esse cara conseguiu se financiar de uma maneira que não pesa na empresa, que ele consegue pagar essas parcelas, entrando dinheiro sem ter que vender excessivamente o equity, que nem eu falei, empresa com cap table sustentável, com cap table saudável, é de interesse de todos os investidores, porque isso impacta em vários outros futuros rounds, motivação do empreendedor e N outras coisas que a gente sabe. Eu acho que é um pouco encarar isso sob essa perspectiva de realmente como se fosse uma dívida de longo prazo, estratégica, agregando valor para o negócio, né? Então, e também mensurar o tamanho, né? Que nem eu falei, a gente não somos banco, porque eu falo banco, a hora que ele pega ali a dívida com você, ele pega ali a garantia real, né? Então, você fala para ele que ele quer 5 milhões, e se você der garantia real de 5 milhões, tá tudo certo, ele te entrega 5 milhões, né? A gente não faz assim. A gente senta junto com o empreendedor, a gente destrincha o plano de negócios, e eu falo, se der errado para ele, dá errado para mim também. Então, a gente é muito cuidadoso de dar cheques que cabem dentro das empresas, entendeu? Que é um valor que pode resolver, mas que estamos os dois lados seguros de que não vai prejudicar a saúde financeira da empresa. Eu quero ser solução, eu não quero virar problema, porque independente do equity ou não, se você não for cuidadoso com a estrutura da sua dívida, com a quantidade de dívida que você pega, você pode realmente ter um problema ali na frente. E é sempre bom também a gente entender que se você está fazendo um round Series B, por exemplo, esse cheque desse investidor provavelmente vai ter que tirar alguns investidores para trás, provavelmente alguns anjos vão acabar saindo, né? Provavelmente alguns investidores anteriores vão até ter suas saídas com isso. Então, parte desse capital, desse cheque, desse VC, já seria, sim, para limpar o cap table, que nesse caso já está mais limpo, porque ela não teve que ser direct, ela acabou pegando uma dívida. Então, foi mais uma provocação para entender você que já trabalhou nos dois lados, né? Nos três, também como empreendedora, né? Então, para entender esse... O investidor, ele é um cara já que, em geral, já teve experiência não só em VC, né? Em geral, esse pessoal vem também, já tem experiência em outras empresas, experiência no mercado financeiro, e começa a enxergar que tem situações em que equity é bom, tem situações em que dívida é bom. Então, tem a situação da dívida, que nem eu falei, naquele momento transformacional, de levar a empresa do A até B para melhorar efetivamente o valuation, mas a gente tem muita empresa que a gente conversa, que assim, tem gente aqui que entra aqui com 40 milhões em caixa, querendo um cheque de 10. Por quê? Porque o cara entende que tem coisas que é para o equity ser usado e tem coisas que você precisa de uma solução alternativa como a dívida. Por exemplo, você pega uma empresa de IoT, né? Você vai gastar dinheiro de equity para importar material commodity da China? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Você usar aquilo lá. Bom, vamos pegar um dinheiro mais barato e fazer isso e usar o equity que eu tenho para crescer nos outros pontos, que são os pontos que agregam também mais valor. Sim. Outra coisa, a gente fala, tem algumas empresas hoje, especialmente no mercado, por exemplo, de fintech, que muitas vezes tem que deixar meio um calção ou um depósito, coisas que o Banco do Brasil, que o Banco Central demanda, etc. Você vai deixar equity parado dentro de uma conta, calção que você tem que deixar lá? Você está pagando o valor de equity na sua participação dali.
por favor, pega uma dívida para resolver isso. Então, tem coisas que, independente de você pensar no dia a dia, tem coisas que são meio obviamente solucionadas pela dívida muito melhor do que pelo equity. Tem coisas que vale o equilíbrio, né? Que nem eu falei, no dia a dia operacional da empresa, no crescimento, um equilíbrio é justo. 20, 80, 15, 85. Agora, tem coisas que claramente o equity a dívida agrega muito mais valor do que você tirar o dinheiro do equity do caixa. Assim, qualquer investidor vai achar que é loucura o cara deixar ali 10%, 20% do dinheiro que entrou no equity travado numa conta do Banco Central, pagando o custo de ter vendido a participação. Então, sim, acho que assim, tem pontos em que realmente agrega muito valor você ter soluções mais eficientes para coisas que você não deveria, principalmente, estar gastando dinheiro caro. Perfeito. Vocês acabaram de ter uma aula de Venture Debt aqui com a gente no Sebrae Startup Day. Gabriela Gonçalves, do Fundo Brasil Venture Debt, tirou todas as nossas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas também, apesar de estar bem inserido no mundo dos investimentos como investidor anjo. Eu acompanho muito de perto esse movimento, inclusive, porque também tem uma startup de hardware, e uma das questões que a gente fez na última vez que a gente estava conversando era justamente essa. Cara, não faz sentido você ter equity para importar uma coisa que eu já sei que tem venda aqui desse lado. Foi justamente a conclusão que a gente chegou, e eles estão procurando, inclusive, soluções nesse caminho para fazer composição no próximo round deles. Gabriela, a gente está no finalzinho do nosso papo, do nosso talk aqui. Queria que você fizesse suas palavras finais, despedisse o pessoal, desse o contato de vocês para eles, as redes, para que o pessoal que está assistindo a gente pudesse assistir. E se você assistiu até aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar acompanhando essa maratona sobre investimento, você empreendedor, você colaborador, você que está aí assistindo a gente nessa quarentena, aprendendo mais sobre investimento. Gabriela, as palavras são suas. Obrigada, Muri. Bom, a gente tem um site que é o www.brasilvd.com.br. Lá vocês vão achar, tem contato de e-mail nosso, tem um formulário para empresas que estão interessadas em aplicar para um Venture Debt, que podem ali já colocar as suas informações. A gente tem também lá uma apresentação do próprio fundo, explicando o que a gente olha, quais são os critérios. Então, acho que isso ajuda ali bastante em termos de informação no site. Por favor, fiquem à vontade para mandar e-mail, para entrar em contato, se tiverem interesse. Acho que o importante realmente é ressaltar de que quando entrar em contato com um Venture Debt ou com um tipo de dívidas, seja aqui no Venture Debt, no Brasil Venture Debt ou em qualquer outro, a empresa tem que ter um pouco de segurança que está naquele estágio já de scale-up, que tem uma segurança aí na escalabilidade do produto, no unit economics saudável, que já tem um pouco de histórico de faturamento. Falo, é risco nosso, mas é risco do empreendedor também, né? Então, acho que isso é importante os dois lados estarem sempre alinhados. E assim, a gente está olhando bastante positivamente, né, acho que aqui no Brasil, essa mudança um pouco do brasileiro começar a enxergar um pouco mais dívida como solução. Eu falo, a gente está trabalhando muito em contar sobre o que a gente faz, porque 99% do empreendedor brasileiro, quando ele pensa que ele vai levantar capital, ele nem lembra que existe a possibilidade da dívida. Verdade, porque até um ano atrás não existia mesmo, né? Então, a gente ainda está tentando colocar um pouco essa parte da cultura para o empreendedor sempre levar em consideração e pensar o que é melhor para cada momento que ele está vivendo, que composição vai fazer sentido para o negócio dele. Então, acho que essa é a parte um pouco, é a mais importante, digamos, em termos de reflexão, e que eu acho que o brasileiro vai ter que começar a parar para pensar, que é entender bem dos dois lados para conseguir fazer decisões certas para o momento certo, né? Não tem uma resposta única para todos, mas é muito importante você saber todas as opções que você tem aí na sua mão para você conseguir fazer a decisão mais inteligente naquele momento e a melhor decisão para a sua empresa. Perfeito. Gabriela, muito obrigado. Acho que a gente respondeu plenamente a pergunta. Está na hora do Venture Debt no Brasil, com certeza. O que a gente observou aqui é que realmente isso é uma coisa para todo empreendedor que já está chegando lá no seu momento de escalar, que já realmente está um pouco mais maduro frente ao seu negócio, pensar em como compor esse round para fazer a melhor opção de capital, seja via equity, seja através de um debt. Perfeito, muito obrigado. Time Sebrae, obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui com vocês.
estamos por conta, encerramos aqui o nosso painel. Muito obrigado por todos vocês. Obrigado, Gabi. Obrigado, Sebrae. Até a próxima, pessoal. Até mais. Obrigada, Amore. Obrigada, Sebrae e todo mundo que estiver assistindo aí. Tchau, tchau, gente. Opa, e olha eu aqui de volta mais uma vez. Agora a gente está indo para os últimos ciclos de palestra dos palcos, dos palcos temáticos, né? Que são as palestras das 15 horas. Então, para você que acabou de assistir aí esse ciclo das 14, é fácil. Você tem que sair dessa sala que você tá, lembrando mais uma vez, e acessar lá no ambiente gamificado a parte de palcos e cada um dos 5 palcos e entrar na sala da programação que você quer assistir. Então é isso, agora às 15 horas a gente tem 5 conteúdos novos começando. Além disso, a gente tem lá o ambiente do café, os estandes de startups com mais de 100 startups expositoras para você conhecer e também os estandes institucionais. Vai lá, dá uma passeada no evento, se conecta com outras pessoas. A gente tem participante do Brasil inteiro aqui com a gente hoje. Então vamos aproveitar, não perca essa oportunidade, tá bom? Até daqui a pouquinho. E fica ligado, a gente tem conteúdo até mais tarde. Não pensa que porque é sábado, a live vai até de noite, para depois você curtir as lives musicais aí, tá bom?